Eu vou começar então as explicações a partir deste botão, gerar novo tenant. Vou clicar duas vezes, aqui está. O botão eu nem renomeei, mas seria bom que você renomeasse, tá? Colocasse aí o botão gerar novo tenant para você não se perder aqui no código, tá bom? Eu inicio aqui com algumas variáveis, né, declarando algumas variáveis do tipo string, consulta SQL, campos, valores e linha. E eu tenho uma variável arraylist onde eu vou carregar os dados de determinado arquivo, tá? Aqui eu já tenho um exercício para você implementar as validações, tá? Eu não vou verificar o tamanho do nome do esquema, nem se tem espaço no nome, nem se já existe o esquema, ou se tem caracteres estranhos no nome do esquema, tá? Esse esquema aqui, ó, que é o nome do tenant, né? Ele vai ser criado como um esquema, no caso aqui no MySQL, tá? Então você deve realizar essas validações aí para que não ocorra nenhum problema no momento de gerar o SQL, de executar o SQL, na verdade, tá bom? Perfeito, aqui eu vou persistir os dados do tenant no banco admin, primeiramente, né? Nós temos um banco de dados admin, tá? E esse banco de dados, né, ele contém duas tabelas. Deixa eu abrir aqui. Aqui. O banco de dados admin contém duas tabelas, tá? A tabela tenant e a tabela usuário, tá? Então eu tenho que armazenar os dados do tenant aqui, posteriormente armazenar os dados do usuário aqui. Esse tenant, ó, ele vai ser criado como um novo esquema. Esse novo esquema terá todos os seus dados devidamente populados, ok? E esse mesmo usuário que eu criei aqui, ó, RP10, ele deve ser criado na tabela usuário no novo esquema criado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cadê a tabela usuário? Aqui, ó, RP10, tá? Esses dois primeiros aqui, eles já existem no nosso script de dados, né? Então esse carinha aqui foi criado através do T2T Tools, tá bom? Já já a gente vai ver isso aí funcionando. Então, quando eu digo que eu tenho que persistir os dados do tenant no banco admin, é que eu tenho que persistir os dados aqui, ó, na tabela tenant desse banco de dados admin, desse esquema admin aqui, tá? Perfeito. Então, primeiramente eu crio os campos aqui, né? Eu utilizo essa variável campos do tipo string para colocar nome, data, data cadastro, empresa, razão social, empresa CNPJ, que são os campos do banco tenant, tá? Da tabela tenant, na verdade. Daí eu coloco os valores. Eu tenho aqui o nome do tenant, a data eu estou passando um valor fixo, depois você arruma isso daí, razão social e CNPJ. Daí eu crio a minha consulta SQL, insert into tenant, daí eu ponho os campos, values e aí vem os valores. Então aqui eu montei a minha consulta SQL, tá? Eu crio uma nova conexão, lá no meu DB Connection aqui, olha, eu tenho uma forma de me conectar com o MySQL. Você pode adaptar isso aqui para o SQL Server, para o Firebird, enfim, para o banco que você desejar, tá? Daí eu crio aqui um novo comando, e nesse novo comando eu chamo MySQL Command, passo essa consulta SQL e passo a conexão, tá? Eu estou trabalhando diretamente aqui com o MySQL Data, tá? Você pode utilizar NHibernate, pode utilizar outro ORM qualquer, tá certo? Aqui eu estou trabalhando diretamente com o MySQL Data. Tá? Você pode também trabalhar diretamente aí com os drivers do SQL Server, do PostgreSQL, do Firebird, enfim. Você pode adaptar isso daqui para o banco que você desejar, tá? Muito bem, nesse momento aqui, eu persisti o meu novo tenant. Daí eu vou pegar o último ID do tenant, né? Eu dou um select max ID, tá? Utilizo um leitor aqui, ó, esse leitor, ele está declarado aqui em cima, ele é um MySQL Data Header, ok? Então eu uso esse leitor para pegar o último ID, tá? Converto esse último ID para string e fecho o leitor aqui, ok? Muito bem. Depois disso, eu crio o esquema de acordo com o que foi passado aqui no nome do tenant, tá?
create esquema, se ele não existir, nome do tenant. Crio o comando e aqui executo o SQL, tá? Então, inseri o tenant na tabela admin, né, a tabela tenant do banco admin, peguei o último ID, criei um esquema novo. Agora eu vou abrir o arquivo script criação mysql.sql, tá? Esse script de criação é aquele que a gente cria no DB Designer, né? Você vai lá no DB Designer, File, Export, Script, ok? Então é aquele mesmo esquema de script de criação que é exportado pelo DB Designer, tá? Eu vou abrir esse arquivo aqui apenas para eu inserir um use nele, tá? Porque se eu executar esse script de criação sem dar um use no banco, né, isso vai ocorrer um erro no momento da execução desse script, tá? Então eu vou abrir esse arquivo, vou inserir um use nele e vou salvar esse arquivo com o nome do tenant, tá? Então na minha pasta T2TI eu vou ter lá rp9.sql, ok? Vamos dar uma olhadinha lá. Então veja, aqui na minha tabela, na minha pasta T2TI, eu tenho por exemplo, um rp3sql, tá? O arquivo de criação, o script de criação é esse aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui no Notepad++, veja só. É aquele mesmo script que é exportado do DB Designer, tá? A diferença é que o DB Designer ele coloca aqui um type, né? Type no DB a gente tem que alterar aqui para engine no DB, né? Porque o DB Designer é um pouco antigo, tá certo? Mas enfim, ele já está arrumado aqui para ser executado, né? Para gerar essas tabelas dentro de um banco de dados. No entanto, eu preciso saber qual é o banco de dados onde eu vou gerar essas tabelas aqui. Por isso, eu preciso inserir esse use aqui, ó. Depois que eu insiro o use, eu salvo com o nome do tenant.sql. Então aqui eu tenho, por exemplo, rp3.sql, ele tem o use rp3. Se eu abrir o rp4.sql, eu vou ter um use rp4 e assim sucessivamente. Esse aqui foi o nome que eu dei para o tenant, né? Que é também o nome dos meus esquemas aqui, ó, que foram criados, tá bom? Continuando então, salvei o arquivo. Agora eu vou criar um arquivo bat, tá? Esse arquivo bat, ele vai servir para eu executar o MySQL para gerar essas tabelas aqui, tá? Qual vai ser o conteúdo desse arquivo bat? Vai ter um echo-off, ele vai entrar na pasta do MySQL, a pasta bin do MySQL, e vai executar o MySQL passando o usuário e senha, né, e carregando o arquivo de script, tá? Daí ele salva esse arquivo bat com o mesmo nome do tenant. Então aqui na pasta T2TI, eu vou ter um rp3sql, que é o arquivo de script, e vou ter um rp4bat, né? Vamos aqui no rp4sql, rp4bat, ó, onde eu tenho exatamente aquele conteúdo, tá? Que no caso ele vai executar o MySQL para carregar os dados que estão dentro de rp4sql, tá bom? rp4sql é a mesma coisa de script de criação MySQL com uma diferença, né? Ele tem um use rp4, ok? Que é para ele conseguir criar as tabelas dentro desse esquema aqui, ó, rp4. Feito isso, é que nós temos aqui ainda, pronto, ele executa o bat, né? Para isso ele chama o System Diagnostics Process Start, tá? Ele executa o bat e nesse momento aqui as tabelas elas são criadas no novo esquema, tá? Então apenas resumindo, nós cadastramos o tenant no banco de dados admin, pegamos o último ID e guardamos na variável último ID, criamos um novo esquema e carregamos, né, as tabelas nesse novo esquema, né? Para carregar as tabelas, todo esse processo aqui é realizado, tá? Colocamos um use no arquivo, salvamos esse arquivo com o nome do tenant.sql, criamos um arquivo bat com o nome do tenant.bat, tá? E finalmente nós executamos esse arquivo bat. No final desse processo, o nosso esquema estará criado e as tabelas estarão, né, existirão
dentro do novo esquema. Aqui, ó, esses aqui eu ainda estava testando, RP3 e RP4 não tem tabelas, o RP5 ele já tem tabelas, mas provavelmente elas ainda não estão populadas, né, que eu fui fazendo e testando, tá? Na próxima videoaula, então, nós vamos ver para que serve o outro botão.